Olá, exploradores da história! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos apagar as luzes da nossa era moderna e mergulhar na escuridão da Idade Média. Mas não pensem que era tudo silêncio e recolhimento. Quando o sol se punha, um outro mundo ganhava vida. Um mundo de excessos, perigos e diversões proibidas. Já se perguntou o que as pessoas faziam depois de um longo dia de trabalho nos campos ou nas oficinas medievais? Prepare-se, porque vamos desvendar os segredos da vida noturna na Idade Média. Primeiro, imagine o cenário. Ruas estreitas, sem iluminação pública, mergulhadas numa escuridão quase total. A noite era domínio do desconhecido. O medo de ladrões, de se perder ou simplesmente de tropeçar e cair num esgoto a céu aberto era real. Para a maioria das pessoas, especialmente no campo, a noite era sinônimo de descanso. O dia começava com o sol e terminava com ele. Ir para a cama cedo era uma questão de economia. Menos velas e lenha eram caros. E de segurança. As portas eram trancadas, as janelas fechadas e a família se reunia ao redor da lareira, se tivessem uma, contando histórias ou simplesmente dormindo. Mas nas cidades e vilas maiores, a história era outra. A noite pulsava com uma energia diferente. O epicentro de toda a vida noturna era, sem dúvida, a taverna. As tavernas eram muito mais do que simples bares. Eram centros sociais, hospedarias, restaurantes e, muitas vezes, o único lugar aquecido e iluminado acessível para o homem comum. Lá dentro, o barulho era constante. Canecas de cerveja e vinho batiam nas mesas de madeira. Risadas ecoavam e as pessoas se reuniam para esquecer as dificuldades do dia. A cerveja, ou alê, era a bebida do povo. Era mais segura que a água, que muitas vezes estava contaminada e fornecia calorias essenciais. O vinho era mais caro, um luxo para os mais abastados, mas também era consumido em grandes quantidades. E com a bebida vinham os jogos. Dados eram extremamente populares, apesar de serem constantemente proibidos pela igreja e pelas autoridades. Jogar dados por dinheiro era uma fonte rápida de renda para alguns e de ruína para muitos outros. As brigas por causa de trapaças ou dívidas de jogo eram comuns e podiam terminar de forma sangrenta. Jogos de tabuleiro, como uma versão primitiva do xadrez e das damas, também eram jogados, mas eram os jogos de azar que realmente inflamavam as paixões e esvaziavam os bolsos. As tavernas eram lugares de camaradagem, mas também de perdição. A música também era uma parte essencial da noite medieval. Músicos itinerantes, os menestréis, viajavam de cidade em cidade, tocando alaúdes, flautas e tambores em troca de algumas moedas, um prato de comida ou um lugar para dormir. Suas canções falavam de amor, de batalhas heróicas, de sátiras políticas e, claro, de beber e festejar. A música criava uma atmosfera vibrante, convidando todos a dançar e cantar, transformando a taverna num refúgio barulhento e alegre contra a escuridão lá fora. Era um entretenimento ao vivo, cru e cheio de energia, bem diferente do que conhecemos hoje. Mas a vida noturna não se resumia a beber e jogar. A escuridão também escondia atividades mais ilícitas. A prostituição, embora oficialmente condenada pela igreja, era uma realidade presente e em muitas cidades até regulamentada. Existiam bairros inteiros, as chamadas zonas de meretrício, onde a atividade era tolerada e taxada pelas autoridades locais. Era uma faca de dois gumes. Por um lado, trazia receita para a cidade. Por outro, era vista como uma fonte de pecado e desordem social. As condições para essas mulheres eram, na maioria das vezes, terríveis, marcadas pela pobreza, doenças e violência. A noite, para elas, era um tempo de trabalho perigoso e estigmatizado. E o que a igreja achava de tudo isso? Bem,
Como você pode imaginar, ela não era uma grande fã. Padres e bispos denunciavam constantemente os excessos noturnos, a embriaguez, o jogo, a luxúria. Tudo isso era visto como obra do diabo, um caminho direto para a danação. Sermões inflamados alertavam os fiéis sobre os perigos de frequentar tavernas, chamando-as de escolas do diabo ou capelas de Satanás. A igreja promovia uma visão da noite como um tempo de oração e reflexão, não de folia, mas a realidade é que a natureza humana muitas vezes falava mais alto que os sermões. Nem mesmo os clérigos estavam imunes. Existem muitos registros de monges e padres que escapavam de seus mosteiros para beber e se divertir anonimamente na noite da cidade. Além das tavernas, havia as festas e banquetes da nobreza. Aí, o excesso atingia outro nível. Imagine um grande salão de um castelo, iluminado por centenas de velas e tochas. Mesas longas carregadas com todo tipo de comida. Carnes assadas, aves exóticas, tortas elaboradas e doces finos. O vinho fluía sem parar, servido em taças de prata. Trovadores cantavam baladas épicas. Bobos da corte faziam acrobacias e piadas, e os nobres dançavam até altas horas da madrugada. Esses banquetes não eram apenas festas, eram demonstrações de poder e riqueza. Um senhor feudal mostrava seu status pela opulência de sua mesa e pela generosidade com que servia seus convidados. Eram eventos que podiam durar vários dias, uma maratona de comida, bebida e entretenimento. Mas mesmo para a nobreza, a noite tinha seus perigos. Rivalidades políticas podiam explodir em meio ao álcool, e um banquete podia facilmente se transformar num cenário de intriga ou assassinato. A escuridão dos corredores do castelo era perfeita para conspirações. A noite, portanto, era um tempo de dualidade para todos, um refúgio da rotina diária, mas também um véu para o perigo e o proibido. Então, quando pensamos na Idade Média, não devemos imaginar apenas um período de escuridão e repressão. A noite medieval era surpreendentemente viva, era barulhenta, perigosa, pecaminosa e incrivelmente humana. Das tavernas lotadas, onde um homem comum buscava um pouco de alegria, aos salões suntuosos, onde a nobreza exibia. Seu poder à noite era um palco onde os desejos, medos e paixões da sociedade medieval se manifestavam de forma intensa. Era um tempo de excessos que nos mostra que, apesar das enormes diferenças tecnológicas e culturais, a necessidade humana por diversão, comunidade e escape é algo que atravessa os séculos. E aí? O que achou dessa viagem pela noite medieval? Qual aspecto te surpreendeu mais? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu adoraria saber a sua opinião. Se você curtiu esse mergulho na história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras. Muito obrigado por assistir e até a próxima.